ele poder atuar dentro do contexto da cenário da segurança. Até porque também o contexto da segurança, ele foi notificado, ele viu a agressão. Entenda que nesse momento ele não chama um companheiro de trabalho, até para poder interagir na sua situação de ocorrência, para poder fazer um bom atendimento dentro do cenário da parte da segurança. Essas imagens vêm do balanço geral. Claro que um repórter ele é sensacionalista, porém a gente respeita o ponto de vista da imprensa, que é muito válido. A nossa Constituição Federal, ela diz que todos são iguais perante a lei, também sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país o direito da igualdade, à propriedade e à segurança. Nesse seguinte, temos da nossa Constituição Federal, onde diz que o homem e a mulher são iguais em direitos e obrigações. Também como no inciso 2, lá também é dito também que ninguém é obrigado a deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Entenda que nesse momento nós estamos falando do Estatuto da Segurança Privada. Olha que neste momento o vigilante poderia ter uma taser? Claro que poderia. Mas as normas que são são fiscalizadas pela Polícia Federal, em agência bancária, até mesmo porque também gera custo para o cliente que contrata, muitas vezes ele não trabalha com a arma não letal. Entenda-se que o cenário também de aberto, se você um vigilante numa atuação ocorrência, ele devia ter notificado um outro companheiro de trabalho, até para que o profissional ele não sofresse essa agressão física que obrigou o vigilante a tomar o último uso da força progressiva. Entenda-se que o uso progressivo da força, eles são mediações que o profissional tem que ter para que na parte da ocorrência ele possa, como que eu posso dizer, tomar essa decisão de matar alguém. Matar alguém, um furto sim ou um furto simples, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Furto é uma coisa e roubo é outra coisa e homicídio é outra coisa. São partes que são partes que nós da segurança privada precisamos ter atenção, né? A parte da questão do furto, do roubo e do homicídio. Até porque também na crise de homicídio, ela vai de 6 a 20 anos, o simples. Então, nesse caso aí, foi caracterizado como um homicídio simples, qualificado, com a excludência da licitude. É claro que vai ter o agravante, até porque também, como se fala como defesa pessoal, defesa da legítima pessoa, ela entende-se como legítima defesa quem usa moderadamente os meios necessários, com um perigo iminente, atual ou iminente. Entenda que esse atual ou iminente acontece no cenário. Veja que a agência, nesse momento, o cliente ele está alterado e o próprio vigilante ele está em guarda de posicionamento. Esse posicionamento caracteriza uma situação de grave ameaça, tanto para o agressor que está com transtorno e tanto para o próprio vigilante, que em nenhum momento o próprio vigilante ele é tirado do cenário para que o próprio agente que está em grave ameaça, desarmado, poderia ter atuado também na jurisdição de poder inibido a cautela do próprio vigilante para no final não acontecesse essa trágica notícia do falecimento do profissional. Entende que neste momento atual, estamos falando da Caixa Econômica Federal. Na Caixa Econômica Federal é uma agência de servidores públicos. Entende-se que o servidor público ele é um funcionário que também tem técnica, não que o funcionário de empresa privada não tenha, mas que nesse momento ele também é uma autoridade. Existe uma diferença de poder e autoridade. E claro que quando se fala de poder e autoridade, a gente está vendo o contexto profissional. O profissional que ele é concursado, ele tem uma diretriz da Constituição Federal, artigo 37, onde ele vai trabalhar por atos administrativos. Entenda-se que geralmente nas agências bancárias, os profissionais que trabalham como vigilante, eles não têm um treinamento dentro do contexto do próprio cliente. É importante
esse treinamento, que o cliente tenha essa visão profissional para que situações de grave ameaça não aconteçam somente com o vigilante, que infelizmente numa situação da crise ele teve que agir com uma das etapas de matar alguém. Matar alguém, infelizmente, mesmo que esse vigilante seja absolvido devido à agressão física lesionada, ele vai ficar registrado no seu antecedente criminal. E claro que se ele sendo absolvido e a empresa continuar com o serviço de atividade profissional dele, ele sempre vai ter esse registro que ele, infelizmente, essa pessoa que veio a ser agredida, que foi baleada, veio ao óbito, entende? Então, nesse momento foi muito tirar nele. Ele vai morrer. Opa, lá, hoje eu não veio com ele esqui? Quem? É o Peter dele no mercadinho de descontrolado. O homem tá descontrolado, eu não sei o que aconteceu lá, ó. Ele vai partir para bater no vigilante, parte de novo. Entende-se que nesse momento o próprio profissional ele aparece o segundo vigilante. Entende-se que nesse momento ele aparece o segundo vigilante. Esse segundo vigilante, ele, como que eu posso dizer, dá o suporte para que esse profissional possa atuar na situação da ocorrência. E neste momento, a moça que estava dentro do cenário aqui nessa segunda cadeira, e onde está o rapaz que foi também, onde o vigilante tomou o posicionamento de indicar que esse profissional estava numa situação iminente de crise, ele pede para a pessoa dar o passo para trás, que ele está armado, como ele entende que a arma e a pessoa também, nesse momento, não viu o vigilante como uma autoridade, o próprio cliente da agência, ele vai para cima do vigilante e, infelizmente, empeitando, até mesmo agredindo, como diz as imagens, o próprio vigilante. Entende que nesse cenário agora atual da grave ameaça, a pessoa, o vigilante, ele trabalha num contexto sozinho. Como a gente estava falando da questão do treinamento, é importante que todos dentro da companhia tenham esse treinamento juntamente com o cliente, para o cliente fazer a simulação, até para que a própria vida desse profissional ele não venha a ser, como que eu posso dizer, agredido com a atual gravidade de uma situação de assalto. Até porque também trabalhar com arma de fogo em nosso país não é uma situação das melhores, até porque também muitas das vezes as pessoas criminosas, elas não visam somente o dinheiro, mas sim a facilitação de uma arma para posterior realmente cometer o crime. Infelizmente, são vários cuidados que o profissional de segurança privada tem que ter na situação de crise, para que ele possa interagir da melhor forma possível e salvaguardar sua própria imagem, sua própria vida. E nesse caso aí, poderia realmente ter perdido a vida. Infelizmente, o cliente ali acaba sendo agredido com um disparo de arma de fogo. A questão, se ele agir de uma forma correta ou não, fica muito do critério do tirocínio de nós profissionais da segurança privada, para que a gente possa entender como a sociedade interage com situações como essa, para que o profissional de segurança, em situações futuras, possa se delegar ou se administrar referente ao uso progressivo da força, que é um dos cenários que todos nós profissionais do setor desenvolve todos os dias, e cada um no seu setor patrimonial, em questão de gerência. Muito se diz hoje que a portaria 7.102 e a própria 3233, ela não são mais portarias que regulamenta a categoria de profissionais da segurança privada. Entende-se que hoje a 7.102 e a 3232 foram substituídas pela 18.045 e a atual portaria, que é o Estatuto da Segurança Privada, no qual hoje o Estatuto da Segurança é 14.967,
assinada, sancionada no dia 9/9 de 2024. E essa portaria, ela fala que hoje o vigilante, ele não é mais a quarta série, sim o ensino fundamental incompleto. É claro que as empresas no Brasil, principalmente aqui em São Paulo, que é o estado que eu atuo como profissional de segurança privada, eu sou vigilante, eu vejo que esse estatuto, hoje, o cliente que contrata o profissional, ele já não contrata mais o vigilante apenas com estudo fundamental. Essa lei é uma lei de nível... Essa lei é uma lei de nível nacional, que o Ministério da Justiça é algo competente, mas quem fiscaliza é a própria Polícia Federal. Então, entenda-se que hoje a luta de toda a categoria de profissionais de segurança privada é para ter o direito de ir e vir também, não somente com o trabalho, mas também fora do ambiente de profissional. Infelizmente, o vigilante ele só pode trabalhar armado dentro do seu posto, dentro da própria empresa que ele atua. Nesse cenário atual, ele é modificado de agência bancária, até para resguardar a própria vida do próprio profissional. Entenda que neste momento ele vai ser remanejado para a base, né? Geralmente é para a base, e na base ele vai fazer serviços administrativos, até a empresa entender todo o processo para tomar as medidas cabíveis. Entenda que todo profissional de segurança privada, nesse momento, ele é um perito que ele precisa entender as tomadas de decisões. Eu não estou criticando, veja bem, não estou criticando a atitude tomada pelo profissional, até porque também eu estou entendendo como um tirocínio de um raciocínio técnico que possa acontecer comigo em profissão e mesmo com outros demais profissionais. É claro que a crítica da sociedade, da imprensa, ela vem de uma forma sensacionalista, muitas vezes clara e objetiva para sensacionalizar e ganhar audiência. Eu não estou falando aqui de audiência, eu estou falando aqui do cenário do contexto técnico, que infelizmente hoje as empresas que contratam, as empresas de segurança privada, elas não se responsabilizam pelo treinamento. Entende-se que o treinamento feito nas formações de academia já capacita o profissional de segurança privada para se atuar dentro do setor. Eu vejo que não é dessa forma, até porque também o cliente também é corresponsável do treinamento e do desenvolvimento profissional, até porque também os cenários até porque também os cenários de contexto profissional é responsabilidade também do cliente. O cliente também tem que entender que o treinamento é feito conforme a necessidade interna de cada contrato. E muitas das vezes essa responsabilidade interna não acontece das empresas e muitas vezes o cliente muitas vezes coloca o profissional lá, entende que o profissional vigilante tem um treinamento específico e esse profissional é habilitado para poder atuar dentro do contexto. É importante ressaltar que o treinamento também precisa ter essa visão do cliente que contrata a empresa privada, a empresa especializada. Independente, muito se fala de serviço especializado, por quê? O serviço é terceirizado, é de péssima qualidade. Não, pelo contrário, o Estatuto da Segurança Privada, ele é tanto para a empresa que contrata seu próprio vigilante ou seus profissionais de segurança privada, e também para a empresa especializada, que oferece seus serviços e produtos dentro da sua companhia. Independente da empresa, é importante salientar que a lei é tanto para a empresa que vai se credenciar para poder oferecer o trabalho. Nesse caso, muitas das vezes, em agência bancária, em questão de redução de custo, muitas das vezes, a empresa ela não se responsabiliza pela questão de querer ter o seu corpo orgânico. No passado, Banespa teve a sua própria segurança, o próprio Bradesco teve a sua segurança na Cidade de Deus, orgânica, até transporte de valores. Hoje as redes bancárias, pelo menos aqui em São Paulo, elas não têm mais esse nicho de atuação. Então, até porque também é importante ressaltar que os analistas de segurança em cada banco existe uma equipe de segurança orgânica especializada em questão de administrativa com o próprio vigilante,
que muitas vezes é monitorado por agentes administrativos. Alguns têm conhecimentos técnicos profundos, geralmente a empresa tem esses analistas, as empresas de cada contrato tem esses analistas, e muitos esses analistas não pagam treinamento para os profissionais. Tá? Então é importante ressaltar todo esse critério. Vamos continuar vendo o vídeo até para entender o cenário da crise. O vigilante pede calma, o rapaz de paletó vai pedir calma, ele vai Olha, que o vigilante ainda continua pedindo para estar em um local seguro. Ele vai olhar, agride o outro rapaz que está na da unidade e ele deu um pau para trás. Nesse momento, eu ressalto, o próprio vigilante ele dá o disparo, ele atinge o rapaz na agência bancária, aonde ele cai com um disparo no estômago. Poderia, claro que o contexto do cenário, a grave ameaça de ter tomado uma agressão, eu entendo que ali essa parte do contexto da agressão, ela pode ser também uma arma, porque eu não entendo se esse rapaz também ele tem o uso de técnica de mobilização. Ele pode realmente, num vacilo meu, tomar minha arma de fogo muito rápido e eu ser o alvo do homicídio causado da própria agência. É claro que todo profissional ele precisa ter atenção para que ele não seja pego de surpresa, como aconteceu já em vários cenários anteriores. Mas nesse contexto, o vigilante, a equipe não estava centralizada na questão da morte do cliente, né? Que infelizmente de uma forma idiota da agressão e também de não respeitar o vigilante, ele acaba desacreditando e vindo a óbito, né? Isso infelizmente foi uma vida perca de uma forma muito nostálgica, né? Foi uma forma que é ridícula de se avaliar. Porém, nesse contexto, o cenário para quem trabalha com segurança privada, ele é rico de informação no sentido de avaliação técnicas, né? E veja que nesse momento, depois do disparo, ele vem a cair e ficar pedindo veemência, pedindo socorro, né? Vamos continuar vendo a imagem. E atirou. Atirou na perna, cambaleou, ele fica em pé ainda. Gomes Nascimento está exatamente... As imagens mostram perfeitamente, né, o vigilante tentando se acalmar e alterar. Está preso. O delegado achou que o vigilante está preso. Mas aí, eu não sei se ele alega legítima defesa. Agora, prisão em flagrante. É isso, Gomes? Exatamente isso, Zé. Voltamos a falar ao vivo sobre esse assunto. Sidney de Souza, 43 anos de idade, morreu após ter sido baleado dentro desta agência bancária que fica no centro da cidade de Dias d'Ávila, região metropolitana de Salvador. E estamos aqui na delegacia porque sim, o vigilante está preso, foi flagranteado e também sim, ele alega que agiu em legítima defesa. Mas vamos saber agora o entendimento do delegado responsável pelo inquérito, o grande delegado doutor Elvaldo Costa, que conversa com a gente sobre essa situação agora. Doutor, as imagens mostram um momento de discussão ali, primeiro entre o cliente e o gerente, aí depois chega o segurança. Ele começa a afastar o rapaz, afasta o cliente e aí recebe um soco no rosto. Tem um outro segurança que até aparece depois, mas não se intromete, não entra na discussão ali. E é nesse momento, após ele ser agredido, que há um disparo de arma de fogo. Ele alega legítima defesa, mas ele está preso. Qual é o entendimento da polícia nessa ocorrência, doutor? Boa tarde. Olha, em que pese aí a gente perceber que houve uma injusta agressão por parte da vítima, nós ponderamos também que a proporcionalidade da reação não foi adequada, porque o policial efetuou o disparo podendo fazer outras ações para conter o paciente. Por outro lado, a gente percebe também que ali poderia estar numa situação de surto psicótico, que é comum hoje, as pessoas tendo problemas de saúde mental, e o procedimento recomendado, os protocolos, não seria esse. Mas, infelizmente, a reação do segurança após tomar um soco no rosto foi reagir com disparo de arma de fogo, numa distância mais ou menos de 1 metro, e esse disparo numa área vital
atingindo o abdômen e, consequentemente, a morte desse cliente. É até importante esclarecer, porque a princípio chegou a informação que esse disparo foi na perna. Então, o senhor corrige agora, foi na região do abdômen, não é isso? Foi na região abdominal e logo em seguida... Bom, essa parte é uma parte crítica, como o próprio especialista em segurança pública, que é o delegado, que a delegacia civil, ele atua como até o policial, ele entende que o vigilante é um policial no cenário desse contexto, até porque também ele poderia também estar advertendo também uma autoridade, servidor público, como o próprio agente policial, que poderia estar tratando essa questão do Estatuto da Segurança, né? Da segurança que eu falo é o Código Penal, né? O Código Penal ele é uma coisa muito técnica que todos nós precisamos entender para que a gente não saia da conclusão ineficaz, que o fato do próprio comentário do próprio agente delegado cita que o vigilante ele entrou numa situação na psicopatia do nervosismo da ocorrência, no qual ele, por atitude própria, tomou as devidas cautelas. Ele também ressalta também na sua comunicação com o próprio delegado que está na ocorrência que o vigilante ele não devia ter atirado na parte da barriga, no abdômen da pessoa, né? Até que esse disparo também ele causou também uma situação de entendimento, de um surto psicopático, né, do próprio vigilante. Entenda que em nenhum momento dos agentes, tanto o repórter e tanto o próprio delegado falou do profissional vigilante. Então é importante ressaltar essa característica. Então, vamos lá, vamos que vamos. Verdade. Bom, é um contexto muito técnico que nós da profissão precisamos entender o cenário. Só para tirar as conclusões do dia de fato, os últimos comentários do delegado. Dele é socorrido, a polícia militar já havia sido acionado para conter o tumulto dentro da agência e, por coincidência, chegou logo após o fato dos disparos da arma de fogo, conduzindo então segurança para aqui. Como nós julgamos que houve um excesso na reação de legítima defesa que ele supostamente está alegando, nós alegamos que houve realmente uma ação de repelir a injusta agressão, porém, o excesso, nós entendemos que houve um certo dolo e por isso foi atuado em flagrante, como homicídio simples. O dolo é quando não teve intenção. Tá sabendo que vai ter mais um concurso pro TJ São Paulo? Sim, tô sabendo, é pro cargo de escrevente que exige só o ensino médio. Só para você entender, a polícia militar chega em menos de um minuto após o disparo, porque a PM já tinha sido chamada, já tinha sido comunicada por conta deste cliente que estaria causando um tumulto lá na agência em um aparente surto psicótico, né? Testemunhas contaram também que ele já estava estressado por conta da demora no atendimento, mas chegou a informação também que ele já tinha lá pego pelo menos 3 a 5 senhas, então ele era atendido e voltava, teria causado tumulto e chamaram a polícia. É por isso que assim que o disparo acontece, em menos de um minuto, a polícia militar chega, ou seja, se o outro segurança até colasse com um colega ali e tentasse conter o cliente naquele momento, poderia ter evitado essa tragédia, não é? Qual seria o entendimento da polícia, doutor, nessa ocorrência em relação a tudo que aconteceu? Porque um outro segurança, ele não deu, aparentemente, o que mostra as imagens, nenhum suporte para o colega agiu ali sozinho, não? Olha, a gente observa que poderia ter agido 2 seguranças ali para tentar conter a fúria desse cliente sem o uso de arma de fogo. Mas o que é que a imagem nos revela? Que o segundo segurança ele se afasta da cena, deixando apenas aquele segurança que efetuou os disparos ali, tentando solucionar também o problema. Mas como houve esse excesso e a gente entende que o segurança é um homem também preparado, tanto na área psicológica quanto na área também de protocolos de segurança e estando na situação de crise, ter um
comportamento diferenciado do que aconteceu, nós entendemos que houve excesso, então, dessa repressão à injusta agressão por parte desse cliente. Só uma dúvida, doutor Evaldo, se por um acaso ele atirasse na perna só para conter o cliente, ainda assim seria um agravante? Não, é justamente isso. Teria outras medidas antes de deflagrar um disparo de arma de fogo. A gente entende que poderia ter sido feito outro comportamento, mas seria de forma, vamos botar aqui, com maior precaução se ele tivesse atirado voltado para as partes dos membros inferiores, né? Não que não seja também um caso que poderia levar à morte, mas poderia ter aí uma diminuição desse impacto em relação ao que se pretendia naquele momento. Então a gente entende que o excesso ali foi de forma dolosa nessa escolha do policial, em que pese o tempo que ele teve para reagir, milésimo de segundo. O que acontece com esse segurança? Só para destacar que é um caso envolvendo segurança da própria agência bancária e um cliente. Ele foi flagranteado. Daqui para frente, qual é o procedimento, doutor Evaldo? Olha, foi feito o auto de prisão em flagrante, né? A partir de agora ele passa a ser um preso da justiça, vai passar por audiência de custódia. Nessa audiência, o juiz deve decidir qual será a sequência daí por diante. A arma usada nessa situação foi apreendida? A arma foi apreendida, submetida à perícia técnica e certamente não vai ter muitos conflitos em relação a essa arma, porque foi a única arma usada e foi logo apreendida. Ok, doutor Evaldo, muito obrigado pelos esclarecimentos, pelas informações. Agora... Bom, é um esclarecimento para a conclusão final. Entende-se que todo o processo analítico do cenário da crise ele foi feito de uma forma que nós, profissionais da área, não entendem que deva se agir dessa forma. A consequência é que esse profissional, devido à atitude tomada, muitas vezes fique guardado durante algum tempo para até responder a situação em liberdade. Esperamos que esse profissional saia do sistema, né? Até porque também muitas das vezes o próprio sistema não gosta de agente de segurança privada, entende-se que é uma ameaça para ações criminosas, ele vai para o seguro, entende? Mas é uma situação triste para todos os profissionais do setor.